Olá, meus caros e nobres alunos, sejam muito bem-vindos a esse segmento do curso em que nós vamos instanciar nossos problemas lá de clusterização, hierarquização, divisão em subconjuntos, né, no problema de comparação de sequências. Eu acho que essa forma vai ser muito rica, porque nós vamos testar nossos algoritmos segundo alguns paradigmas que já existem, né, na área de bioinformática. Nós vamos fazer assim filogenia, enxergar como que certas entidades estão relacionadas usando uns instrumentos que a gente já conhece. Que instrumentos são esses? Nós vimos que no nosso curso todo, né, ele é permeado pelo Vector Space Model. Nosso modelos para nós são sempre simplificações da realidade. Nós aqui, né, usamos esse paradigma. Cada elemento do meu universo é representado por um conjunto de atributos. Esse conjunto de atributos nós fizemos aí, né, uma caracterização que nos leva para uma área da matemática muito fértil, que é a área que lida com máquinas de busca, topologia, representação de pontos no espaço. Lembrando aqui, né, então, cada entidade vai ter um número fixo. O que é uma entidade para nós? Só lembrando aqui, pode ser uma sequência, pode ser uma garrafa de vinho, pode ser um conjunto de atributos que caracterizam um certo estado que um robô tem que aquilatar para tomar alguma decisão. Assim, a gente consegue de uma forma muito profícua representar entidades com um conjunto de números. Mesmo que a princípio, né, eu tenha atributos que não são numéricos, eu dou um jeito de transformar isso em números, né? Eu tenho recursos diversos para fazer isso. O mais simples, vamos supor, né, que eu já terei citado antes, que eu tenha um atributo de uma entidade que a cor pode ser branco, azul, vermelho, verde, etc. Atributo cor ser verde, a gente não pode usar isso. E também dizer que, sei lá, o branco é 0, o azul é 1, o verde é 2, não funciona bem, né? O que funciona bem nesse caso específico é dicotomizar os vários valores dos atributos, né, e criar novos atributos, do tipo, é branco, sim ou não? É verde, sim ou não? É vermelho, sim ou não? São novos atributos em que eu vou atribuindo, em que vão assumir valores que podem ser 0 e 1. Nesse caso, não tem problema. O que não vale é você falar que uma cor é 10, a outra é 9, a outra é 7,5. Se não tiver uma justificativa muito precisa em termos de modelagem para atribuir esses números, por que você atribuiu 7,5 para um e 0 para outro? Se não tiver uma justificativa muito precisa, claro que nosso modelo não vai ficar bom, né, quanto a esse atributo. Então, né, eu só quero dizer aqui que nós sempre temos, né, regra geral, condições
de transformar mesmo atributos não numéricos em atributos numéricos. Então, uma entidade, um elemento do meu universo, vai ser representado, né? Por quê? Pelo quê? Né? Vai ser um conjunto de atributos numéricos. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com avaliações de qualidade de vinho, eu tenho lá atributos, fenóis presentes, teor alcoólico, etc. Aqui eu vou aproveitar, né, para introduzir também um processo novo, né, referente a uma atividade que é muito cara aos biólogos, que é a comparação de sequências. Ora, o que é uma sequência para nós? Uma sequência é um conjunto de caracteres, né, pertencente a um certo alfabeto. Sei lá, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com nucleotídeos, eu posso imaginar que meu alfabeto tem 4 letras, A, G, T, C. Se eu estiver trabalhando com proteínas, em que eu tenho, né, um alfabeto maior, né, o número de resíduos de aminoácidos que estão presentes numa proteína, sei lá, posso pegar 20, 25, são cada letrinha estaria representando um certo resíduo naquela posição da minha sequência biológica. Muito bem. Aí, a primeira coisa, nós temos aí a primeira coisa que nós temos que fazer, claro, é transformar esse problema de caracteres num problema de pontos em espaço, né? Em espaço n-dimensional. Como que nós fazemos isso? Eu gosto de falar que a gente tem que construir uma ponte aí, bridging the gap. Tem o mind the gap, aqui nós temos agora o bridging the gap. Nós temos que representar de alguma forma essa sequência enquanto ponto no espaço. Como que a gente faz isso? Muito bem, uma forma, né, que tem dado muito certo é você imaginar que você vai andar com uma janela deslizante em cima dessa sequência. Se essa janelinha puder conter um único caráter, né, um único símbolo, uma única letra do alfabeto, tudo se passa como se essa janelinha tivesse tamanho 1, né? Essa janelinha vai ter o tamanho 1, e no final das contas eu teria quantas vezes nesta sequência aparece uma certa letra. Se eu estiver trabalhando com proteínas, né, no alfabeto de 25 letras, por exemplo, tem lá quantas vezes aparece o A, quantas vezes aparece, sei lá, um triptofano, quantas vezes aparece um Y, e assim por diante, né? Só que, né, se tivesse, por exemplo, né, trabalhando com nucleotídeos, eu tenho 4 nucleotídeos possíveis, então eu teria a quantidade de vezes que cada nucleotídeo aparece na sequência. Ora, qualquer representação que nós formos fazer da realidade nossa, que no caso aqui, meu universo são conjuntos de sequências moleculares, né, tem que ser consistente e robusta. O que significa consistência aqui para nós? 2 sequências, né, diferentes não podem ser representadas de uma forma que não seja única, né? Assim, eu tenho que preservar a seguinte situação, né?
Se as sequências são diferentes, a representação delas tem que ser diferente. Ora, infelizmente, né, isso não acontece com essas janelas de tamanho 1. Não é muito difícil nós termos aí, nessa representação do Vector Space Model, em que nucleotídeos estaria no espaço R4, porque eu teria a quantidade de vezes que o A aparece, quantidade de vezes que a letra T aparece, quantidade de vezes que a letra G aparece, letra C aparece. Eu tenho 4 dimensões aí. Essa representação não é boa. Ela é pouco consistente, porque coisas muito diferentes podem estar ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço, né? Mesmo aqui a questão, né? A gente não consegue visualizar o R4, mas eu sei que cada coordenada pode constituir um ponto, né? E esses pontos das sequências terão todas as características topológicas que a gente precisa, que é, eu sei calcular a distância, sei calcular o ângulo entre essas sequências e assim por diante. Mas ela não é consistente. Tampouco não é robusta. Por que ela não é forte ou robusta? Porque, eventualmente, né, coisas que estão muito longe podem ficar muito próximas nessa representação, né? A questão aí está muito interrelacionada aí com essa questão de consistência também, né? Assim, e eu também não tenho uma métrica razoável para medir essas distâncias. A distância euclidiana não pode, possivelmente não será consistente. Entretanto, né, se eu for aumentando essa janela, eu melhoro muito a consistência e a robustez, né, dos algoritmos que nós vamos usar para manipular essas sequências biológicas. Observe que tudo que a gente está falando aqui, né, tem um paralelo muito interessante, né? O paralelo bastante interessante que a gente tem aqui são com as máquinas de busca, né? Eu vou procurar páginas na internet que são conjuntos de caracteres, né? São conjuntos de caracteres cujas unidades, né, a gente pode imaginar que são os radicais. Então tem um certo dicionário e cada página, né, cada página na internet é um vetor, né? Esse conjunto de vetores vira uma matriz. Gostaria de chamar a atenção para isso mesmo, porque, observe, nós temos um mecanismo extremamente eficiente que lastreia toda a nossa vida moderna hoje, que são as máquinas de busca, os classificadores, os algoritmos de inteligência artificial, né, que se baseiam em muitos pontos em comum, né? Eu tive que fazer um bridging the gap, eu tive que fazer uma transformação de conjuntos de caracteres em vetores. Nas sequências moleculares eu vou fazer isso também, né? E também tem uma característica para nós que é muito marcante. Essas coisas são extremamente grandes, né? Essas coisas são gigantes. Eu tenho talvez 10 a 10 páginas da internet só no Brasil. 10 elevado a 10 páginas, né? É um 10 com 10 zeros, é muita página. E as sequências moleculares, né, dependendo do organismo que eu estiver trabalhando, também tem muito grande. Se eu estiver trabalhando com montagens de genomas, então tem cada entidade para mim, por exemplo, um conjunto de caracteres que foi flagrado no processo no processo de fazer anotação de um certo DNA, por exemplo, né? Então esses dois paralelos coexistem, podem ser feitos, e aqui nós vamos, né,
exercitar um pouco mais aqueles algoritmos que vocês aprenderam lá na clusterização de uma forma bem interessante, né? Porque eu vou ter um parâmetro de comparação. Essa clusterização tá boa, a partir dessa clusterização eu posso imaginar que eu quero construir uma árvore filogenética, alguma coisa assim, né? E essas árvores existem. Para tal, né, o que nós faremos? Então, né, a novidade aqui, né, nesse segmento do curso, é transformar sequências moleculares em grandezas vetoriais, né? A coleção dessas sequências, né, como a gente já vem trabalhando, será uma matriz. O que falta para a gente emendar o que foi visto até o presente momento, né, é ver como que a gente pode fazer esse processo, como que eu transformo uma sequência molecular, um conjunto de caracteres, em um ponto no espaço. Nós vimos aqui que tudo tem a ver com uma janela deslizante que eu comecei a falar. Para resumir, nós fizemos vários testes e para sequências de nucleotídeos, né, é muito interessante as janelinhas de tamanho 5, 6. A gente trabalha com uma janelinha de tamanho 6, ela tem características muito boas, assim. A gente já testou bastante, embora, claro, né, que assim, aquela chance extremamente remota, mas duas sequências diferentes podem sim ocupar o mesmo ponto no espaço. Eu nunca encontrei nada que acontecesse assim, né? Teve uma época que a gente analisou todo um banco de dados, né, para fazer alguns testes com essa representação. Nada, mas nada, absolutamente nada coincidiu. No caso de proteínas, nós vamos usar janelinhas de tamanho 3. Então, eu vou ter tripletos, né? Se eu considerar que meu alfabeto tem 20 letras, se eu fosse representar com uma janela de tamanho 1, nós teríamos o quê? Nós teríamos 20 possibilidades. Agora, se a janela for de tamanho 2, cada uma dessas 20 possibilidades tem 20 também. Então, vai ser 20 vezes 20, que é 20 ao quadrado. Se o número de possibilidades possíveis, né, o número de janelas de tamanho 2 que eu posso obter é 20 vezes 20, que dá 20 ao quadrado. Se a janela for de tamanho 3, cada uma dessas 20 ao quadrado, que são 400, né, eu vou trabalhar, né, com mais 20, fica 20 ao cubo. Então, eu vou representar minhas sequências no espaço de 8.000 dimensões. Então, tem lá quantas vezes aparece a YT, quantas vezes aparece TAG, e assim por diante, TAY. Cada tripleto, né, particular vai corresponder a uma dimensão desse meu espaço. No caso, né, de nucleotídeos, eu tenho 4 elevado a 6, uma dimensão. Não precisa elevar mais do que isso. Eu não tenho ganho nenhum aumentando este número, né, para os nossos efeitos aqui. E depois também complica, né? Em vez de trabalhar com 8.000, se eu colocar mais, aumentar mais um pouquinho o tamanho da minha sequência, o que acontece? Se eu aumentar mais um pouquinho, em vez de ser 3, ser 4, eu vou para 160.000. Já começo a ter problemas, né, de representação. Desculpem, aqui está muito frio. Então, no próximo passo, né, o que eu vou fazer?
Eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo, né, e vou enviar para vocês as rotinas de construção, etc. Nos cursos passados, meus alunos faziam isso, fizeram até códigos muito melhores do que os meus, né, mas eu quero adiantar esse trabalho de vocês, porque, né, o que interessa é nós aí vermos os algoritmos e particulares, né, e tirar conclusões a partir disto. Então tá. Então, anexo a essa aula de hoje, essa exposição de hoje, tem um roteiro. Esse roteiro vai ser transformado em trabalho prático, assim como vocês já fizeram com aquele caso da matriz da Google. E nós vamos lá no MATLAB, eu vou sentar um pouco no MATLAB com vocês. Vai ser uma coisa mais simplificada. Eu achei que aquela aula ficou muito longa, né? Porque era a primeira vez que eu estava usando o MATLAB, muitos de vocês estariam usando pela primeira vez. Mas agora, né, eu vou simplificar um pouco, mostrar só os resultados e tipicamente, eu vou ter que fornecer o que a gente chama de um arquivo no formato FASTA, para que as rotinas, né, que manipulam janela deslizante possam construir a representação, né, no Vector Space Model de um conjunto de sequências. Para tal, o que nós faremos? Nós vamos usar um demo que existe no MATLAB, chama Primates. É um conjunto, eu não me lembro a quantidade, eu teria que ver, eu vou lembrar agora, né, quando eu abri o MATLAB, né, é um conjunto de sequências, né, mitocondriais de genes, está associado a sequências no mitocôndria, que são mais conservadas, de um conjunto de primatas, né? Então, tem lá um demo chamado Primates, né? Vocês podem dar um help Primates, vocês vão achar isso, né? Tem lá toda uma justificativa, uma explicação associada ao pacote, ao toolbox de bioinformática que o MATLAB tem, né? Lembrar que vocês têm que ter isso instalado, né? Quem já instalou o MATLAB, essa versão disponibilizada, e não tiver o Bioinformatics, é só atualizar. Tem um jeito de fazer isso sem ter que reinstalar, né? É só atualizar, ele baixa ou te dá acesso a esse pacote esse conjunto de rotinas de bioinformática. Tem lá rotinas para fazer filogenia, para fazer comparação de sequências, uma série de atividades de bioinformática, né, que, né, nós vamos, e algumas delas nós vamos usar. Particularmente, nós utilizaremos as rotinas que constroem árvores filogenéticas. Ele tem lá uma forma, né, um procedimento padrão para fazer isso, né? Nós, né, não vamos usar nenhum conhecimento biológico extra, nós vamos supor que essas sequências sejam significativas. Então, observem, acho que ele pegou um trecho, eu não tenho certeza, né? Eu tenho que olhar direito, que eu já me esqueci dos detalhes. Trechos de genes ou proteínas, não sei, né, que são muito conservadas, que são de mitocôndrias e, consequentemente, coisas da mitocôndria. Para quem não é da área, né, como eu, a mitocôndria é uma fábrica, né? As mitocôndrias são organelas, né, que são que montam as proteínas a partir da disponibilidade dos resíduos de aminoácido dentro da célula e lá dentro do núcleo, né, e do código que ela recebeu para trabalhar, né?
Então, essas mitocôndrias, né, como elas têm um papel extremamente importante, né, na vida, elas são extremamente conservadas também, né? Então, né, o MATLAB, nesse demo, dispõe lá de um conjunto, eu estou com o número 12 na cabeça, 12 sequências, num arquivo tipo FASTA. O que é o arquivo FASTA? É um arquivo texto, né, que termina com ponto FASTA, me parece, ponto FASTA, ou ponto FASTA, ponto FASTA, termina com ponto FASTA, né, tem um maior, né, indicando, a primeira linha, né, é o maior com uma identificação qualquer, com um texto qualquer, para identificar a sequência que está ali à frente. Depois tem um outro maior que é da próxima sequência, e assim por diante. O pessoal costuma chamar isso multifasta, porque tem vários arquivos de várias entidades diferentes, né? Então, eu imagino que tem lá um arquivo, né? Imagino não, tem lá um arquivo multifasta, já com essas sequências. Tem lá, né? Ele mostra como você pode recuperar essas sequências de bancos de dados conhecidos, né? Públicos, né? Nós não vamos fazer isso, né? Nós já supomos como dado, né? Esse conjunto, né? Esse conjunto de sequências. Para mim ter acesso a esses arquivos, né? A este arquivo, né? Eu tenho que fazer um load primates. Então vou lá, escrevo, digito load primates, já vai estar disponível, né? Essas estruturas associadas a esse demo que nós vamos utilizar. Uma vez que eu tenho esses arquivos FASTA, o nome desse arquivo, né, vai ser a entrada da rotina que vai construir uma matriz, onde cada coluna dessa matriz é uma sequência desse FASTA que está sendo lido, né? Tem dois grupos de rotinas, as rotinas que eu vou fornecer para vocês ou servem para nucleotídeo ou servem para proteínas, para resíduos de aminoácidos. Os alfabetos são diferentes. Meus alunos fizeram coisas extremamente sofisticadas desse semestre. Eu falei que era o semestre passado, mas eu me enganei, né? Eram alunos da computação, né? Sistemas, matemática computacional e ciência da computação. Então eles fizeram, tem lá, eu não guardei nenhuma, mas recuperável, rotinas em que você dá o tamanho da janela, você especifica o alfabeto, né? E outros detalhes, né? E nós vamos usar uma mais simples, né? Uma versão simples em que eu uso para nucleotídeo, uma outra, né, que eu uso para proteínas. Muito bem, a saída vai ser a matriz. A saída que eu quero em cada coluna associada a uma sequência molecular. Uma vez tendo essa matriz, nós vamos fazer as mesmas coisas que vocês já estão fazendo, né? Eu vou olhar o posto, vou especular quanto ao posto, vou fazer a redução de posto. E qual que é o objetivo aqui, né? Eu gostaria que vocês exercitassem um pouco, tivessem um feeling de como que eu trabalho com posto, como que uma redução de posto pode influenciar um tipo de agrupamento e, né, vamos utilizar os algoritmos usuais, né, para computar, né, calcular árvores e exibir essas árvores. Para computar as árvores, né, o que eu farei? Né? Aqui que faz a diferença, né? Nós vamos fornecer, né, uma matriz, né, de distâncias de todo mundo contra todo mundo. Então tem lá um conjunto de 12 sequências que viraram 12 pontos,
né? E eu posso usar uma rotina do MATLAB para fazer isso. Essa rotina se chama PEDIST. Vocês vão invocar essa rotina PEDIST passando as coordenadas de cada ponto. Tem uma coisa crucial aqui, né? Essas coordenadas, né, não são do vetor original, dos vetores originais, né? Relembrando aqui, né, o que nós faremos? Nós vamos, né, usar toda a nossa cultura agora, né? Qual que é essa nossa cultura? Né? Nós vamos, né, representar os pontos pelas combinações dos padrões, né? Eu não vou usar, né, uma cópia da matriz original de posto reduzido, né? Essa cópia, né, eu teria, sei lá, se forem, imaginando que são proteínas, eu tenho 8.000 linhas, sei lá, por 12 colunas. Não me interessa fazer isso. Não nos interessa recompor a matriz. Se duas entidades são próximas, né, se dois organismos são próximos, eles vão usar de forma parecida a combinação dos padrões. Então, eu vou lá usar, né, tudo que vocês aprenderam e estão exercitando agora. Eu tenho uma matriz, primeira pergunta a ser respondida. Quantos padrões tem essa matriz? Né, eu vou ter que exibir os valores singulares relativos. E no início da cauda longa que aparecer, né, eu vou definir, né, quantos padrões eu vou usar. E aqui eu quero exercitar, né, a seguinte situação que sempre ocorre. Né? Eu tenho uma ideia do início da cauda longa. Pode ser K mais 1, K mais 2, que seja K, K menos 1, K menos 2. Eu sei que, por exemplo, não vão ter 7 padrões, 8, vão ter 3, 4, 5, não sei. Mas eu vou fazer uma hipótese, desenhar isso, né? Eu vou querer exibir e ver se está consistente com o que eu espero. Né? Eu vou olhar, né, a distribuição disso no espaço. Pois bem, essa é a minha recomendação. Né? Sempre que tiverem um problema, né, tentem visualizar. Vocês podem produzir uma figura que vai exercitar ou vai instigar a intuição de vocês em busca, né, de informações muito preciosas. Né? O professor Miguel gosta muito disso, porque quando ele está investigando um conjunto de entidades, etc., aparece uma muito isolada. Para ele, esse é o diamante. Né? Ou está ali por erro, é comum, né? Sei lá, entrou porque não devia ter entrado. Ou então quer dizer uma coisa muito importante. Esse é o diamante, é a pedra que não é o cascalho, né? Que você quer realmente achar. Né? Mas uma primeira coisa que a gente faz, né, é exibir, né, essas sequências no espaço R3. Primeiro problema que está aí. Né? Eventualmente não vão ter 3 grupos. Então, não vou usar só 3 padrões, 2. É o mesmo problema que a gente já teve antes. Né? De repente, eu tenho lá, né, uma sugestão de mais grupos do que 3. Então, vou ter que fazer o que a gente chama de uma projeção, né, dessas entidades que, por exemplo, estão no espaço R5 no R3. Tem um vídeo só sobre isso. Eventualmente, depois eu vou discutir um pouco isso com vocês, um pouco mais, né? Vou postar um vídeo, né? Já tem um vídeo sobre isso, visualização, né, de entidades no espaço RK no R3. Sugiro que vocês olhem, né? Essas rotinas também estão prontas, né? Já é um trabalho, esse trabalho é muito interessante, porque surgiu desse curso aí, né? Foi publicado, etc. Muita gente usa, que é muito interessante. Então, eu tenho lá, né, como que eu mostro os meus pontos, quanto eu tenho
para cada ponto 5 atributos, por exemplo. Né? Eu já reduzi o posto, ficou lá 5 padrões proeminentes e que eu vou utilizar para resolver tudo. O que eu faço então? Né? Olha, eu só tenho 3 eixos, eu não tenho 5. Nós calculamos, né? Isso vai ficar transparente para vocês, mas a gente calcula as distâncias de todo mundo contra todo mundo usando as 5 coordenadas que foram dadas. Essas 5 coordenadas são 5 combinações de padrões. Então, meus indivíduos estão sendo representados por vetores de tamanho 5. Calculo essas distâncias e depois eu vou querer determinar coordenadas x, y, z, né, no espaço R3 associada a cada um dos indivíduos, né, de tal forma que a distância medida nesse espaço usando essas 3 coordenadas seja a mesma que foi obtida, né, usando 5 coordenadas. Isso na medida do possível. Eu vou tentar enxergar isso. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma sensação de R5 no R3 a partir dessas coisas de distâncias. O que está mais próximo lá no R5? O que está mais próximo, mais distante, mais relacionado, né? Tendo em vista essa figura no R3, eu posso rodar, eu posso até fazer um filme, não é muito difícil não, né? Mostrando essas entidades, né? Vai ser muito interessante fazer isso, né? É muito interessante quando a gente faz isso, né? E vocês vão ver o seguinte, dependendo do posto, minha árvore tem pequenas transformações. Como que eu vou montar essa árvore e exibir essa árvore? Ora, eu vou usar para fazer isto, né, as rotinas que o MATLAB fornece, que são essas rotinas simples. Os algoritmos são muito simples. É o seq neighbor join, né, e o seq linkage. A mais rasante delas, a mais simples, é o seq linkage, que exercita aqueles algoritmos que foram vistos aí na sessão anterior, né? O seq linkage eu gosto muito de usá-lo, porque se a gente obtém bons resultados, né, esses resultados não podem ser eventualmente atribuídos ao algoritmo básico, porque esses algoritmos básicos são muito fracos, né? Assim, tanto é que você não vê árvores muito grandes construídas com esses algoritmos, né? Você tem muita dificuldade em fazer árvores, por exemplo, de 20 nodos, que é nada para nós, né? O que a gente faria? Né? Imagina que você tem muitas sequências, né? Você vai lá trabalhar com subárvores, que eu tenho mais controle. Vocês já sabem fazer isso. Eu construo uma árvore, né, só usando as coordenadas dos centros de clusters. E depois cada cluster, né, se tiver uma consistência geral, cada cluster eu vou tratar em separado, fazendo uma árvore separada. E assim sucessivamente. Eu consigo fazer uma árvore muito grande, né, eu consigo fazer algoritmos, né, por exemplo, de montagem de genomas, usando esses conceitos, né, de clusteriza, né, ver como que está a relação entre os clusters, depois dentro de cada cluster você novamente resolve o procedimento só com aqueles elementos que estão dentro daquele cluster, e assim sucessivamente. Você pode resolver problemas muito grandes, né, usando esses algoritmos que a gente vai ver. Bom, então, eu fechando aqui, né, por que está sendo dado esse exercício? Primeiro, mostrar que tem uma forma, né, diferente de fazer alinhamento de sequência, alinhamento entre aspas. Como que eu recupero sequências próximas usando esse conceito do Vector Space Model? Observem, né, eu simplesmente vou olhar, né, a partir das janelas deslizantes, né, a sequência primária.
tem informações ali muito fortes, né? Quando eu utilizo a janela de tamanho 6, por exemplo, com 6 caracteres, né? Tem toda uma estatística aí, eu pego frequência, né? Eu posso imaginar que seja uma probabilidade, né? É uma coisa muito forte, né? Tem uma interpretação de probabilidade que é um pouco mais profunda do que uma mera contagem. Mas muito bem, né? Eu gostaria de exercitar esse fato que as sequências, né? Em que a representação dessas sequências em que a gente extrai, né, somente essas janelas deslizantes, né, eu não uso modelo de evolução por trás, como, por exemplo, matriz de substituição. Matriz de substituição é uma bela de uma redução, né, com muita informação ali, né, sendo representada assim. Quando eu coloco por exemplo, um resíduo de aminoácido contra o outro para tentar fazer um alinhamento, né, eu vou dar um peso para considerar que é um match, um mismatch, uma inserção, uma deleção. Eu vou dar um peso para isso baseado num escopo de evolução tirado, né, de informações, né, que estão muito sintetizadas nessa matriz de substituição. Muito no início do curso, isso era uma coisa que encantava meus alunos, matrizes de substituição. Hoje nem tanto, né? Todo aluno queria fazer a sua. Nossa, nós perdemos um tempo com isso, porque tudo bem, quer fazer, então vamos fazer uma matriz de substituição, né? Aí pegamos um banco de sequências, né, um pool de sequências, e fomos tirando as informações a partir daí, de tal forma que no final, né, tivesse uma matriz de substituição cujos pesos, né, ajudavam a fazer, né, a intuir sobre a similaridade de duas sequências par a par. Né? É o que nós, né, não faremos aqui. Né? Observem, né? Só com essas janelas deslizantes vocês vão ver que a gente tem resultados muito consistentes. Né? Já publicamos coisas do tipo assim, esse modelo do Vector Space Model, esse modelo que a gente usa aí, comparado com resultados do BLAST, por exemplo, né? Tivemos resultados incríveis, assim, praticamente recupera as mesmas coisas, né? Assim, de 10 best hits, os 7 primeiros eram os mesmos. Agora a gente tem outras vantagens com essa representação, né? Que vantagens são essas? Ora, eu posso ter, por exemplo, coisas que não são levadas em conta no alinhamento par a par. Por exemplo, transversões, inversões, né? Eu tenho duas sequências muito similares, mas que tem uma transversão no meio. Eventualmente, isso pode atrapalhar o alinhamento, né? Ou então uma transversão, isso ocorre muito em vírus, né? Em vírus ocorre demais esse tipo de esses eventos, né, evolutivos, né? Isso para nós, por exemplo, uma sequência para pegar, por exemplo, sequências que têm partes invertidas, basta eu fazer uma leitura para representar com as janelas no sentido e junto faço outra leitura com as janelas no sentido contrário. Então essas duas leituras passam a ser a representação da proteína, por exemplo, ou da sequência de nucleotídeos do gene, por exemplo, sei lá, né? Sem problema nenhum, né? Com isso eu consigo captar esse tipo de coisa, né? Eu consigo enxergar, né, essas coisas de inversão. Transversão, naturalmente, a gente leva em conta, né? Com a janelinha correndo num sentido só. Mas, então, resumindo aqui, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção, né,
na questão de manipular o posto para obter outros resultados, né? Vocês verem que pequenas, esse tipo de coisa, né? A gente não tem uma regra precisa, então carece sim, né, de ajustes, né? Eu falei que o posto é K, mas pode ser K mais um, né? Ou K menos um, né? Eu vou ver isso de duas formas. Os desenhos, vou avaliar os desenhos, ver o que minha intuição sugere em relação aos desenhos da minha população, né, das minhas entidades ali, todas no espaço R3, né, e também algum tipo de desempenho, por exemplo, né, nas árvores filogenéticas, né, assim, observe, quando eu altero o posto, de repente, né, eu tenho coisas que estão juntas e realmente vão ficar juntas, né? Mas é isso. No próximo segmento, vamos sentar no computador, né? Eu vou usar 3 coisas, né? Eu vou transformar, primeiro passo, transformar um multifaceta numa matriz, em que as linhas são as quantidades de vezes que cada janela aparece em cada proteína. Pronto. E as colunas, a proteína ou o gene, seja o que for. Feito isso, pronto, o reino, né, já está feito. Né? Para entrar nesse reino, né, das matrizes, vetores, etc., estamos prontos. Né? Nick virou matriz, eu esqueço que são conjuntos de caracteres. Esqueci disso agora, né? Terminei esse fato, né? Eu tenho lá pontos, né? Esses pontos são, né, caracterizados por a quantidade de vezes que aquela janelinha ocorreu, né? Numa dada sequência molecular. Faço a decomposição por valores singulares, faço a redução de posto e vou usar, como aqui a gente vai exercitar um pouco mais filogenia, eu vou usar o Sec Linkage, né, passando matrizes de posto reduzido, né, para as rotinas coordenadas, não são nem de posto reduzido. Né? Eu estou falando diferente aqui, eu vou passar o uso dos padrões, né, como parâmetro para a rotina que vai, por exemplo, calcular as distâncias de todo mundo contra todo mundo. Posso usar a distância euclidiana, a distância cosseno, né, comparar esses resultados, ver o que fica mais consistente, né, e depois construir a árvore. Para construir a árvore, eu faço lá, árvore igual Sec Linkage, entre parênteses, a matriz de distâncias, pronto. E outros parâmetros. Vocês vão dar um help Sec Linkage no MATLAB e ver o que você pode mudar nessa rotina aí de parâmetro. Né? Uma vez feito isso, ele vai te devolver uma estrutura em árvore, né? Uma estrutura de dados que é uma árvore. Árvore igual Sec Linkage, sei lá, ALT 5. Fecha parênteses, acabou. Lembrar que é transposto, tá? Porque para essas rotinas do MATLAB, sempre lembrem disso, né? As entidades são linhas. E a gente está trabalhando aqui com entidade em coluna, né? Então as entidades são as linhas. Então tem que passar ALT 5 transposto, por exemplo. Feito isto, né, eu posso ter um comando, por exemplo, view, entre parênteses, a árvore. Ele vai criar a árvore e mostrar para mim, né? E com alguns parâmetrozinhos, como é que você coloca o nome em cada ramo, etc. São detalhes, né, que vocês vão pegar lá depois. Testar 2 tipos de algoritmos, né? Tem um que é um pouquinho mais sofisticado, que é o Sec Linkage, né? E tem um outro
que é o neighbor join. Ele tem uma coisa de vizinhanças. Qual que é o problema desses algoritmos que a gente está usando aqui? São todos heurísticos, né? São algoritmos que são regras práticas. Eles são péssimos quando tem muita variação das distâncias. Eles não são bons nisso, por isso que árvores grandes tendem a serem mais problemáticas. Com indivíduos muito diversos um dos outros, né? Esses algoritmos são péssimos, as árvores ficam imprestáveis, os clusters não ficam bons, né? E tem um método de resolver isso, divide em partes, né? Como que se divide em partes, né? Assim, clusterizando, né? E organizando os centros dos clusters numa árvore. E cada árvore eu organizo depois numa subárvore separada. É a técnica usual de se fazer isso. Então vamos à máquina. Então, antes de entrarmos no computador, eu gostaria só de fazer um balanço do que nós já exercitamos aqui até agora, né? Correndo o risco de estar sendo muito repetitivo, né? No primeiro instante, vocês trabalharam aí um problema de uma máquina de busca, onde os conceitos gerais de álgebra linear que nos interessam, nós discutimos muito e vamos continuar discutindo, né? Cada vez mais aprofundando num aspecto ou outro. Nesse primeiro trabalho, a ênfase foi permitir com que vocês tivessem, né, para quem não conhecia ainda, um contato com um ambiente de prototipagem que nos interessa, que é o MATLAB. Posteriormente, nós fomos para a vida real, buscamos um problema real, um problema muito atual, que é o Single Cell Expression, né, em que vocês não vão ter dificuldades em montar a matriz propriamente dita. Os dados são fornecidos a partir de uma matriz, né, em que, né, a matriz ali está um pouquinho diferente, né, as entidades, né, são as células, então tem lá 5, 6 mil, 10 mil células. As colunas são as contagens, né, de genes expressos, então tem lá um número, contagens por milhão, né, esses valores vão caracterizar, né, nossas entidades. As entidades nossas serão representadas por essas expressões, né? E depois nós vamos querer, né, discutir mais isso. Mas, num primeiro instante, o que foi pedido disso de vocês? Foi pedido para vocês, né, exercitarem essa parte de clusterização, né? Neste exato momento, agora, né, o que nós faremos? Nós, de certa forma, estaremos exercitando também clusterização, mas com o objetivo mais de desenvolver a sensibilidade de vocês quanto aos instrumentos, né? Eu peço para vocês prestarem atenção muito nessa coisa de posto, a não deixar nenhuma dúvida quanto a isso, né? A importância de ter uma figura expressando o nosso universo, né? A gente chama isso agora, nós vamos parar de chamar de universo, nós vamos chamar os indivíduos de entidades, o nosso universo de domínio. O nosso domínio, eu gostaria de ver o nosso domínio, que é o conjunto das entidades. Uma vez feito isso, né, que a gente vai exercitar agora, né, por isso que eu estou dando mais ou menos em paralelo com esse outro trabalho. Né? Esse trabalho que a gente está entrando para fazer aqui agora, né, ele pode sim ser desenvolvido em paralelo, porque eles têm uma interseção muito grande. A novidade, né, reside mais no problema a ser resolvido. A gente vai resolver um problema de filogenia, né, e também, né,
no fato em que a gente vai ter que construir o Vector Space Model. Chama atenção aqui, né? Nós estamos nós estamos fazendo coisas diferentes, coisas novas, ou seja, nós não estamos usando as coisas tradicionais, os algoritmos tradicionais, né? Embora esses conceitos já sejam usados numa área que é a mineração de dados, né, eles são muito poucos utilizados em biologia. A gente não vê quase que nenhuma aplicação deles. E vocês estão, né, trabalhando com essa interface. Eu espero que vocês, na próxima etapa do curso, que vai ser muito interessante, vocês sejam capazes, né, de responder perguntas muito relevantes em relação aos problemas que a gente vai resolver, né? Exortos, né, a pegar o segundo trabalho que eu passei para vocês, né? Que trabalho é esse? Aquele trabalho de descer a matriz. Essa é a parte mais difícil, né? E a parte que vai demandar mais tempo de vocês, né? Desçam essas matrizes, põe essas matrizes disponíveis, né, no nosso ambiente de prototipagem. Quem achar, quem puder ou quiser, pode usar outro ambiente, né? Eu sei que o Python, né, não tem nenhuma dessas limitações que eu estaria tendo, né, aqui usando o MATLAB, em função da licença que foi fornecida para vocês, né, desse ambiente, né? Eu só tenho 32 GB de memória para usar com tudo, né? Isso limita um pouco os nossos trabalhos, mas, né, eu acho que é suficiente, desde que a gente tome algumas providências, né? Dá um pouco de trabalho, mas a gente consegue driblar isso. Mas então vamos ligar a máquina e aí a gente vai fazer um exercício rápido. E peço que vocês peguem o texto e acompanhem pelo texto, tá? Até já. Então, estamos aqui dentro do MATLAB e existe um demo onipresente aqui a esse ambiente. Eu vou carregá-lo a partir do comando load primates. Se quiserem, né, saber mais sobre esse demo, por gentileza, vão lá na documentação que está aqui, né? Basta vocês pesquisarem aqui no help, né, demo primates. Na hora que eu carreguei essa estrutura aqui, eu vou dar um RUS para mostrar o que ele carregou. Carregou uma descrição que eu posso ter acesso aqui simplesmente digitando description. Posso ler aqui o que tem, etc. Muito bem. O que faremos, né? Esse primates, na verdade, eu tinha dito que a gente daria o endereço de um arquivo em que estava no formato multifasta. Existe esse arquivo, mas esse primates aqui, ele está representado por 12 sequências já como resultado da leitura de um arquivo FASTA. Se eu digitar aqui primates, eu vou ver que são 12 variáveis estruturadas com um header, um título e uma sequência. Esse header é o que aparece lá no formato FASTA, né, que é um formato aí onipresente na documentação de sequências. Eu tenho um sinal de maior e o título. Depois desse sinal de maior, eu tenho a própria sequência propriamente dita. Se eu quiser saber, por exemplo, o título da primeira sequência que está aqui, eu vou
eu virei aqui, né? Digitarei primates. Eu quero a primeira. E qual campo que eu quero? Eu quero o campo header, que é o título. Então tá lá escrito, né? Que é um Nerdental da Alemanha. O Primates 6, por exemplo, eu conseguiria acesso a ele, né? O 6 aqui identifica o número, a posição dele na estrutura, e aqui eu estou querendo o campo título. Se eu quiser, por exemplo, a sequência do 6, eu vou colocar aqui primates 6 e aqui sequence. Lembrar que é case sensitive, né? Se eu colocar um S minúsculo aqui, não vai funcionar. Então tá aí a sequência. Se eu quiser saber quantos caracteres que tem, eu venho aqui no mel, né? A resposta, como eu não guardei em nenhuma variável particular, está na variável, né, chamado ANS, de answer, de resposta. Tem 354 caracteres essa sequência. Muito bem, já está pronto para nós. Caso eu tivesse um arquivo, caso eu tivesse um arquivo FASTA em texto, tem, né, disponível aqui uma rotina chamada read FASTA que lê esse arquivo. Então tem lá, posso fazer primates ou sequências igual read FASTA, entre parênteses, aspas, o endereço e o nome do arquivo que eu estou querendo ler no formato FASTA. Aí ele vai colocar os headers, né, nesse multifasta, vai informar sequências nesses dois campos. Para cada sequência tem um header e um conjunto de caracteres que está no campo sequence. Muito bem, agora eu tenho que transformar isso aqui, né, num vetor, em vetores, né, numa matriz, né? Como eu tenho aqui nucleotídeos, eu vou utilizar janelinhas de tamanho 6. Então, já vou estar passando para vocês essas rotinas, né, que vão ler, né, transformar estas sequências de caracteres num ponto no espaço de dimensão 4 elevado a 6. Eu começo aqui com uma janelinha do 1 até o 6, né? 2, 4, 5, 6. Depois, na sequência, eu vou ler isso que está aqui, né? Vou pegar outros próximos 6 caracteres, 2, 4, 5, 6 caracteres. Ou seja, eu vou deslizando uma janela aqui com passo 1 e no final eu vou ter uma representação numérica dessa sequência, que é a frequência desses hexapletos, né? Quantas vezes, por exemplo, TG, G, TC ou TG aparece nessa sequência. Essa forma é extremamente robusta, né, e consistente. Eu imagino que sequências diferentes ocupam locais diferentes no espaço, e as que são sequências mais similares estão a uma distância menor. E, assim, caso nós usemos como vai ser a primeira parte do trabalho, como a gente vai usar aqui numa parte de distância euclidiana, né, isso aqui é extremamente consistente. Eventualmente, a gente pode utilizar outro critério para medir as distâncias, por exemplo, o cosseno. Muito bem, qual que é o objetivo do trabalho, então? Né? Uma vez
eu vou transformar, né? Deixa eu limpar a tela, clear screen. Aliás, é CLC, né? Desculpem. Clear command. Uma vez, deixa eu só mudar a posição aqui. Uma vez que eu tenho essas sequências, né, nessa estrutura header e sequence, primates é uma estrutura de 12 registros, onde cada registro tem dois campos, o campo header e o campo sequence. Eu estou passando para vocês uma rotina, né, que vai produzir essa matriz, né? Monta a matriz nova, primates, onde primates eu já tenho aqui, ele vai montar essa matriz A para mim. Uma vez montada essa matriz A, novamente aqui, né, deixa eu só limpar essa tela de novo. Uma vez montada essa matriz, eu vou proceder à decomposição por valores singulares, conforme a gente sempre faz, né? Eu vou criar as matrizes T, S, D, tal que TSD transposto, né, é igual a matriz A, onde T são os autovalores, os autovetores de A vezes A transposto. S é uma matriz com os elementos da diagonal principal iguais aos autovalores de A vezes A transposto. E D são os autovetores, ou seja, os padrões das linhas. T é padrão de coluna, D é padrão de linha. S é uma matriz diagonal, onde esses elementos da diagonal, eles são pesos associados a cada um dos padrões. Muito bem, eu vou utilizar o singular velo decomposition, só que essa matriz é esparsa, eu vou ter que usar um Szinho aqui, né, da matriz A, e aqui eu vou ter que utilizar, eu vou ter que dizer quantos valores singulares, vetores singulares eu quero. Se eu não falar nada, para que ele tenha uma resposta rápida, ele só vai me indicar 6. Cuidado com isso, né? O posto máximo de uma matriz A, né, tem a ver com a menor dimensão. Como eu tenho aí 40.092 linhas, né, que é 4 elevado a 6, como eu tenho 4 elevado a 6 linhas e 12 entidades, então o posto máximo dessa matriz é 12. Por isso que eu estou colocando esse 12 aqui. Se eu não colocar nada, ele só vai me dar os 6 primeiros valores singulares. Feito isso, a praxe nossa é, né, extrair os elementos da diagonal principal para que nós possamos intuir do número de clusters da diagonal principal da matriz S, que são os pesos. Retirei os valores, vou normalizar esses valores. S é igual a S, só para ficar entre 0 e 1, vezes 1/sum de S pequeno. Uma vez obtido S, eu vou plotar, plot S. Tá aqui o nosso, deixa eu colocar um grid on, para aparecer aqueles quadriculados. Eu tenho aqui, né, o gráfico dos valores singulares. Como eu tenho só 12 entidades, aquela nossa cauda longa não fica aparente ainda, né? Mas já dá para a gente intuir alguma coisa aqui, olha.
eu escolheria entre 5 e 6 valores singulares, né? Eu vou começar com 6, né? Eu tenho 12, se eu usar 12 valores singulares, eu estou com a matriz bruta original praticamente, né? Eu quero fazer o seguinte, olha, eu vou trabalhar com 6 padrões, porque eu tive essa queda aqui, depois tive essa outra, né? Ou aqui, né? Teria que ver, vocês vão fazer esses experimentos, né? E aqui, né, eu vou utilizar 6. Se eu fizer T vezes S vezes D transposto, 6 componentes, né? Todas as linhas de T de 1 até 6, S de 1 até 6, linhas, 6 colunas, D, todas as linhas, 6 colunas, o que eu estaria conseguindo com isso? Nós estaríamos conseguindo, né, uma matriz, né, de posto reduzido, de tamanho, isso que é importante ver aqui, 4.092, todas as linhas, por todas as colunas, T vezes D transposto, sempre vai dar uma matriz, né, consistente, né, mesmo que eu pegue pedaços dela, consistente com as dimensões da matriz original A. Mas eu vou perder muito se eu fizer isso, né? Eu vou trabalhar com um número imenso de linhas, né, em relação ao número de colunas, sem necessidade. Aqui está a questão, né, que eu sempre estou batendo com vocês, né? Observem que eu só vou utilizar as combinações, que é S vezes D transposto, né? Eu sei que A é igual T vezes S vezes D transposto, né? Se eu quiser conferir que isso é verdade, normalmente o que eu faço? Eu calculo uma diferença entre A e T vezes D transposto, né? E calculo, por exemplo, o tamanho dessa diferença. É a norma. A norma me serve para isso. Então, a norma de A menos T vezes D transposto, eu espero que dê um número próximo de zero. Então, observe, deu praticamente zero. 10 elevado a menos 10 para nós é zero. Em matemática aplicada, né, A igual a T vezes S vezes D transposto. Né? Em função de nós utilizarmos um instrumento de cálculo que tem erros de truncamento e arredondamento, não permite que eu obtenha aqui, né, na resposta zero absoluto. O que eu tenho em matemática aplicada são números muito próximos de zero. Pois bem, né, então, né, o que a gente faz? Né? Esse produto S vezes D transposto, nós encaramos, né, como as combinações de T. Como que eu combino os vetores T, que são os padrões presentes na minha matriz A, né, para recompô-la totalmente. Mas nós não vamos fazer isso. Nós não vamos usar nem todos os padrões e nem vou multiplicar aqui por T, porque só me interessam as combinações. Coisas parecidas têm combinações parecidas. E como eu vou utilizar 6 padrões, cada coluna de S vezes D transposto são as combinações da coluna correspondente da matriz A original. Eu só vou utilizar as 6 combinações. Então, nesse caso, eu vou trabalhar, né, com uma matriz aqui auxiliar, AUX6, que vai ser igual a matriz S, os componentes de 1 até 6, linhas e colunas, né, vai dar uma matriz 6 por 6, vezes a matriz D, todas as linhas, colunas 1 até 6, transposto. E o que eu vou obter? Essa matriz C, 6, né,
AUX6 é uma matriz de 6 linhas como resultado, né? Deixa eu mostrar aqui, RUS AUX6. Ah lá, é uma matriz de 6 linhas por 12 colunas. O que significa a primeira coluna dessa matriz? São as combinações do primeiro, quanto que eu estou utilizando do primeiro padrão, quanto que eu estou utilizando do segundo padrão, terceiro padrão, etc., para ter uma representação sem ruídos, né, em que, da primeira coluna. Quem que era a primeira coluna para nós? Né? Era o primates, por exemplo, primates 1.header. O que tem lá? Deixa eu ver. É esse Neandertal alemão, né? Esse Neandertal, né? Quais são as combinações do padrão desse Neandertal, né? Se eu pegar aqui o AUX 6, né? Todas as linhas, coluna 1, assim, o que eu vou obter? Se eu utilizar menos 17 vezes a primeira coluna de T, menos 7, 8, 3, 5, 3, segunda coluna, mais esses outros valores multiplicados pelos correspondentes padrões, eu tenho, né, um ponto no espaço R6, né, que vai estar representando para mim agora esse indivíduo. Mas observe, ele está no espaço R6. Depois nós vamos ter que discutir isso um pouco. Como que eu vou visualizar isso? Hoje, né, nesse momento, a gente vai trabalhar mais falando, né, de árvores. Mas observem, quando eu trabalho, né, só com 6 padrões, o que está por trás disto é que nós, né, estamos buscando retirar as informações fornecidas pelos padrões 7, 8 até o 12. Quando a gente retira padrões, né, menos importantes, na verdade eu estou, né, fazendo com que coisas mais parecidas fiquem parecidíssimas. Né? Eu estou tentando, né, tirar detalhes para me conseguir identificar os clusters, os agrupamentos. No passo seguinte, normalmente, né, o que nós faríamos? Nós tentaríamos exibir isso aqui. Aqui tem um detalhe. Como eu tenho 6 variáveis, eu tenho um x, um y, um z, um WSV, aqui eu tenho várias, o meu vetor tem 6 atributos, eu não consigo representar isto, né, no R3 de forma direta. Nós faremos isso indiretamente, tem um vídeo que depois eu vou comentar com vocês, né, que vocês vão assistir, que é a representação de entidades no espaço K no R3. Nós sabemos fazer isso. Aliás, esse foi trabalho do curso aí, que alunos aí do curso fizeram, né? Numa das disciplinas, a gente sentiu muita necessidade de melhorar essa coisa de visualização, né? E aí eu propus um trabalho e a gente trabalhou nisso. No final, né, deu um artigo, esse artigo foi publicado, etc, etc. Foi muito bom isso. Muito bem. Então, né, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular a distância de todo mundo contra todo mundo utilizando as coordenadas que estão em AUX 6. Para tal, né, o que nós faremos? Eu vou utilizar uma distância, uma rotina que calcula essas distâncias. Distâncias igual
é PDIST, que se chama. Depois dei uma olhada, né? Tem vários critérios de calcular a distância. Aqui tem uma informação muito importante. Eu tenho que colocar a matriz AUX 6 transposto, porque para esta rotina, as entidades estão nas linhas, colunas são os valores das coordenadas. A distância que ele vai utilizar aqui, a default, é euclidiana. Feito isso, eu tenho minha matriz de distâncias. Só que essa matriz de distâncias, como ela é simétrica, ele só representa os elementos acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal. Por exemplo, distância 1 é o primeiro elemento, depois ele junta a distância, a linha de baixo, que tem 2 elementos, a linha de baixo 3 elementos, 4, e forma um vetor. Eu não vou querer trabalhar com isso não, eu vou colocar aqui que distâncias serão, né, a forma tradicional para nós. Eu vou fazer com que ele crie uma matriz quadrada simétrica. Aí eu vou pedir para usar esse square form aí. Então, na hora que eu fizer RUS aqui, tamanho, né, e o que é essa matriz de distâncias, tem que ser uma matriz 12 por 12. Né? Então tá lá, matriz 12 por 12, e eu sei que ela é simétrica. Né? O que significa? A distância 1,10 é igual à distância 10,1. Né? Com essa matriz de distâncias, eu vou criar uma árvore. Como que eu vou criar uma árvore? Vocês viram lá, né? O algoritmo mais simples para criar árvore é aquele que está lá na clusterização, né? A gente até faz um desenhozinho no vídeo sobre clusterização disso que está aqui. No caso, né, é o SecNeighbor. No caso, nós vamos usar o SecLinkage, que monta aquela árvore numa estrutura de dados usando um certo algoritmo para calcular as distâncias, né? Lembrem-se lá daquele vídeo, né? A parte mais difícil, complicada e que a gente não tem uma boa solução é quando eu coloco um elemento no cluster, né? Ele vira uma coisa só. Por exemplo, eu juntei 2 elementos, eu tenho que redefinir a distância desse nodo agora que são 2 elementos com todos os outros. Né? Usualmente, o que a gente faz? Né? O mais simples aqui é pegar, né, a soma de todas as distâncias, né, que estão saindo dos 2 elementos para todo mundo. Né? E, por exemplo, eu tenho lá um agrupamento que tem esses 2 elementos e o resto ainda está tudo com 1. Qual que vai ser a distância desse novo com 2 elementos com cada um deles? Né? Eu vou tirar uma média, por exemplo, como que estão as 2 ligações, né, para substituir a ligação agora, que não são 2 mais, passa a ser uma, né, só desse cluster com um elemento específico. Vou pegar a média, por exemplo, né, é o equivar, né, esse critério. Então, vou criar uma árvore, vamos lá, uma árvore igual a rotina sec, chama-se SecLinkage, né? Eu vou colocar, na verdade, eu falei errado, chama average, é média, falei errado. E aqui primates eu vou colocar os nomes dos nodos, né? Ele sabe como ele está associado à sequência, essas coisas. Essa estrutura aqui ou é um conjunto de frases, né, associada a cada nodo, ou então
é o primates.header, por exemplo, tá? Ele consegue fazer isso aí sem grandes problemas, né? Então tem aqui árvore igual seclinkate, é uma rotina que está lá no pacote de bioinformática, no toolbox de bioinformática. Vou passar a matriz de distâncias, average primates, né? Vou acionar e vai dizer aqui que montou uma árvore com isso que está aqui. Como que eu enxergo essa árvore? Eu posso usar tanto o plot como o view, né? View, a estrutura se chama árvore, tá lá, produziu a nossa árvore. Eu vou olhar a consistência disso. Biólogos nos ajudem aí, né? A única coisa que eu sei, né, dental tem que ficar junto com os humanos, tá aqui. Chimpanzé, os chimpanzés são mais próximos, né, desses que estão aqui. Eu sei que os gorilas têm que ficar juntos e orodongotango juntos, né? Como que isso seria feito pelas técnicas usuais, né? Eu faria um alinhamento múltiplo, escolheria uma região adequada, né, usando os métodos tradicionais, que desse para justificar que essa região é muito conservada, né, e tentaria ver as similaridades, né, entre as sequências, né, para construir isso que está aqui. Eu chamo a atenção que aqui a gente poderia fazer muitas coisas interessantes, né? Eu poderia, em vez de só trabalhar com 357, uns 300 e poucos caracteres de um pedaço muito específico, de um gene muito específico da mitocôndria, eu poderia imaginar que eu tenho um supergene, onde eu peguei todos os genes que estão lá, importantes na mitocôndria, e juntei num gene só, né? E passei uma janela deslizante, né? Certamente eu não fiz isso, mas eu acredito que nós obteríamos resultados muito consistentes. O que eu estou falando é que eu não precisaria ir justamente numa região, né, específica para montar, para fazer esse tipo de estudo. Eu poderia fazer o que a gente chama de alinhamento genômico, por exemplo, né? Eu tenho vários genomas, né? Como é que eu vejo, né, o que é o genoma? O conjunto de todos os genes de um certo organismo. Como é que eu, por exemplo, eu tenho lá um conjunto de leveduras, né? Tem lá 50, 60 leveduras, né? E eu preciso criar uma árvore filogenética disso que está aí. Desde que as anotações dessas leveduras sejam boas, né? O que é uma anotação boa para nós, né? A anotação que não falta gene, né? Não vale eu pegar a levedura A com 15 mil genes e a levedura B com 18 mil. Não, está muito desbalanceado. Eu tenho que ver se tem uma certa consistência dos genes que eu vou usar no estudo, né? Então, sei lá, eu posso também escolher um conjunto de genes que são biotecnologicamente falando interessantes por um processo e uni-los num gene só. E pegar os correspondentes nas outras leveduras, né? E tentar, né, saber o seguinte, olha, eu tenho lá uma árvore, né, eu tenho várias leveduras, né, aquelas leveduras que estão mais próximas, né, aquelas, eventualmente, se essa aqui fosse uma levedura, isso aqui é uma outra, mas essa aqui é mais fácil de ser obtida, né, eu vou tentar ver se, por acaso, ela também, né, tem resultados como essa outra, que é muito difícil de ser obtida, muito cara, os processos biológicos não são fáceis de serem trabalhados, né, para manter essa levedura e usá-la comercialmente. Ou, né, quer dizer, eu estou dizendo um dos usos aí da filogenia, né, assim, eventualmente eu tenho aqui um organismo que é mais infeccioso do que outro, né?
eu posso estar comparando os dois, né? Embora eles sejam muito próximos. Bom, tem várias aí. Tem várias aplicações essas construções dessas árvores. Para nós, né, nós queremos aqui, né, exercitar, né, algoritmos, né, de filogenia, mas que a gente tem uma contribuição diferente. Nós não estamos trabalhando com alinhamento para par, né? Nós não estamos fazendo nenhum tipo de alinhamento múltiplo de sequências, etc., né, para descobrir, né, certas sequências mais similares que outras, né? O que nós ou então alinhar múltiplo para ver regiões conservadas, não estamos fazendo nada disso. Usando os nossos conceitos aí puramente numéricos, né, eventualmente a gente pode ter resultados interessantes. Ao longo do curso, desses cursos que eu tenho dado, os alunos têm apresentado coisas muito interessantes, né? Eu não sei a quantas anda, né, porque nunca dá tempo desses alunos publicarem, né, esse pessoal que mexe com filogenia. Em geral estão na fase muito final do programa e fica, né, a dever. Isso aí. Eles acabam não publicando, mas eles têm trazido. Se alguém tiver um conjunto de sequências, quiser fazer um trabalho com isso para substituir esse aqui, ótimo, seja muito bem-vindo. Não precisa usar esse primates. Eu estou usando esse primates porque tem um padrão aí para a gente brincar, né? Eu posso mudar o posto e fazer algumas coisas interessantes aí. Posso mudar a distância, né? Ao invés de trabalhar com a distância euclidiana, eu posso trabalhar com outro tipo de distância. E resta falar, né, que tem outro algoritmo, né, que é um pouquinho melhor do que esse, né, que é capaz, né, de substituir esse sec linkage aqui. É o sec neighbor join. É esse aqui, ó. É o sec neighbor join. Acho que é assim que escreve. A distância não é a média, ele vai tentar, é um algoritmo um pouquinho melhor, que tem mais uma busca local, ele tenta ficar um pouco mais local. Por quê? Né? O grande problema desses algoritmos gulosos que nós estamos vendo aqui, né, é que eles só trabalham bem, né, quando mais ou menos as distâncias de todo mundo contra todo mundo não tem muita variação, né? Isso é uma falha complicada, porque se tem variação, tem muito disparate, aquele algoritmo anterior, né, que é o que nós usamos aqui, né, ele é péssimo, ele dá resultados muito ruins. Como que a gente normalmente, mesmo esse sec neighbor join, não é bom não, né? Assim, como que a gente resolve esse problema? A gente resolve, né, dividindo em partes, não tem jeito. Eu vou construir subárvores. Como? Eu faço uma clusterização, pego o centro dos clusters, exibo, né, vejo se tem consistência esses centros, e depois, essa é a árvore geral. Para cada cluster, eu faço as subárvores. Né? Observe, eu não tenho visto árvores muito grandes, não. Né? Assim, essa parte de levedura que eu estou falando é a mais chata, que dá mais discussão na literatura. Não passa de 40. Tem uma ou outra árvore com 50 elementos, mas é uma coisa muito sujeita a discussão. Né? Aqui, né, o critério de distância parece que é o equivar. Só testando aqui para me ver, eu não lembro.
Então vamos lá, criou, é isso mesmo. Se eu quiser plotar, né, eu vou vir aqui, né, view, árvore. Então tá aqui, né, ele criou uma árvore 2 aqui, né, com, né, me parece que são iguais, eu não prestei muita atenção não, tá? Eu acho que não fica bom, são com 4, com 5 ainda erra um pouco, mas com 6 fica perfeito, eu não lembro. Mas esse é o trabalho de vocês agora, né, explorar um pouco isso que está aqui, né, eu vou estar divulgando aí junto com isso aqui, mandando para vocês tanto o trabalho, né, uma aula prática com isso que está aqui. Eu não fui tão detalhista nessa aula, porque vocês já estão muito bons nisso, quanto fui na primeira, então essa aula fica até um pouco mais rápida. E tem lá outras coisinhas, mas observem que tem muito a ver com aquele trabalho, né? Do último trabalho, o trabalho 2 que vocês estão fazendo aí. Né? Observem que agora a diferença é que vocês têm que construir a matriz, né? A matriz. Eu estou passando essa rotina aí para vocês. E lá no Single Cell Expression, né, eu já tenho a matriz pronta. Né? A dificuldade está mais em baixar, né, pelo jeito. Mas muito bem. Então é isso. Acho que dá para fazer esses dois trabalhos em paralelo, né? Vocês vão tocando, né? Porque eles têm assim uma interseção boa. Embora um seja sequência e outro seja expressão, né? Que sejam contagens de genes em cada célula. Isso tem que ficar muito claro, esse processo que nós estamos aqui, né? Eu estou considerando que com esses 3 trabalhos a gente fecha essa parte inicial para a gente passar para a parte muito interessante, que é a construção de oráculos. É isso. Bom falar com vocês. Até a próxima.